Seguimos na saga, senhores. Vamos comentar sobre o verdadeiro cristão e o inevitável encontro com a Red Pill. Primeiro, quero deixar claro aqui o verdadeiro cristão. Quem é ele? Se você observar nas igrejas atuais, se você observar em qualquer canto, o que me tornou muito cético para as conversões foi notar todas as vezes que alguém se convertia em alguma igreja e falava que estava seguindo a Cristo. Era questão de tempo para essa pessoa voltar para os antigos costumes dela. Eu não julgo. Os antigos costumes, tudo que o mundo pode oferecer, é muito bom. A carne é bom. Você fazer sexo, homossexualidade, todas as coisas que o mundo oferece têm o prazer que faz com que nós desejamos isso. Por isso é uma luta para nós continuarmos e trilharmos a jornada com Cristo. O fato da jornada exigir muita renúncia meio que espanta os fracos. A jornada não é para os fracos, e sim para os fortes. Se você não conseguir controlar os seus instintos, você não vai ter capacidade de seguir a jornada com Cristo. É o caso de muitas pessoas. Eu já preguei, eu já falei do Evangelho, já levei para a igreja muitas pessoas, eu já vi amigos, colegas, né? Amigos eu considero aqueles que têm a mesma fé e o mesmo propósito de vida. Eu vi colegas se converterem, ficarem um tempo, pregarem, irem no púlpito, falarem da palavra de Deus, para depois estarem nas drogas de novo, estarem com os mesmos costumes de antes. Você pensa, essa pessoa eu vou ter que realmente voltar lá nela e vou ter que falar de novo, vou ter que fazer um ciclo infinito disso, ter que pregar o evangelho de novo? Não, eu considero isso uma coisa de trouxa, assim por dizer. Você não precisa fazer isso. Paulo fala em 1 Coríntios, só não me lembro o versículo, que Deus os entrega às suas iniquidades. Quando Deus diz isso, ele está falando uma coisa. Existem pessoas nesse mundo que estão no mundo, estão nas práticas ruins e querem, e estão por opção, não vão largar. Você vai ficar no pé dela falando para ela largar? Você não vai fazer isso. Você agora sabe que tem um versículo bíblico dizendo: Deus os entrega à iniquidade. Paulo admoesta a nós, cristãos, que fiquemos longe dessas pessoas. Elas não vão somar nada em nossa vida. Eu conto uma experiência própria. Meu antigo parceiro de quarto, voltado no capeta, o cara mais escroto e estúpido que eu já vi na minha vida. Eu preguei o evangelho para ele, eu venci todos os meus sentimentos ruins, conquanto ele tenha me tratado da pior maneira possível, que você, pô, não vou entrar em detalhes, mas o cara é um lixo. Com 30 anos, o cara tem uma mente de 12. Deixei todos os meus sentimentos ruins de lado. Eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Meu pastor, inclusive, falou naquele tempo. A sua luta não é contra o ser humano, e sim contra Satanás. E eu coloquei na minha cabeça isso. Eu não estou lutando com ele. Estou lutando contra Satanás. Aí você pode pensar também que isso é uma justificativa por ele ser o lixo de pessoa. Pode. Mas a questão é que eu tinha que pensar que eu estava lutando contra Satanás. E eu rompi a barreira, consegui transpor, falar do evangelho para ele, levá-lo à minha igreja. Depois disso, ele continuou se rendendo à homossexualidade. Quando eu falava sobre Cristo, sobre renunciar à vida e muitas coisas, ele dizia que ele chegou numa idade que ele não vive segundo os padrões de religião, sendo que nunca foi e nunca será religião, e sim o amor do evangelho por quem se entregou por mim e por você. Depois disso eu vi que o cara não tinha mudança. E casquei fora. Deus me contemplou com o privilégio de morar sozinho. Parece que estava só esperando isso de eu falar de Cristo para eu sair de lá. Hoje eu moro sozinho. E depois ele veio até fazer convites para mim. Ah, vamos sair para tal lugar? Eu neguei. Com todo o prazer do mundo, eu neguei de sair com um cara desse. Eu quero ele longe de mim. Não pude trazer ele para o Evangelho. Eu não pude fazer dele uma ferramenta no reino de Deus contra o reino das trevas. Ele decidiu ser uma ferramenta do reino das trevas contra o reino de Deus. O que eu vou fazer? Só me restaurar? Porque palavras não surtiram efeito, entendeu? Uma frase muito importante é que Cristo fala:
ide e pregai, e não ide e convertei. A gente não tem esse poder. Quando isso acontece, saia fora. Não fique dando uma de bonzinho atrás da pessoa querendo persuadi-la a mudar, porque vai dar muito errado. Vai dar muito errado. E você segue nessa trajetória de pregar o evangelho, você sendo um verdadeiro cristão legítimo, você vai ter essas experiências. Você leu a Bíblia, ouviu na sua igreja, se batizou nas águas. Você sabe que é necessário você prescindir da sua virgindade. Quando chegar uma garota para você e te oferecer um sexo fácil, você vai ter que negar, meu amigo. Sexo antes do casamento não pode. Cristão é isso. Ser um seguidor de Cristo é, no mínimo, fazer isso. Mas ninguém faz. Ninguém faz. Quando um cristão entra na igreja, ele passa um período. Tem ainda quem entra na igreja só por interesse em garotas. Você tem noção que eu tenho 19 anos, eu sou bebê e virgem, eu escolho esperar. Enquanto isso, tem caras de 20 anos que estão desaflorando garotas de 17 anos na igreja? Garotas que poderiam ser uma pretendente minha no futuro, continuando se guardando, mas é até livramento, sinceramente, porque se a garota ela cedeu ali, quem iria garantir que ela não ia ceder quando tivesse um relacionamento comigo, entendeu? De certa forma é um livramento. Logo, se você é um verdadeiro cristão, você faz isso, você se guarda. Se você é lúcido, se você se dá valor, o que eu vejo muito na bolha cristã, inclusive eu comentei numa publicação minha, no meu período assim inicial na minha igreja, na minha primeira igreja, foi passado um filme. Nesse filme diz a vida, a protagonista é uma filha de pastor. Ela estava naquilo, cantava, tinha, né, o Miqueinhas que queria ela. O pai também estimulava, olha, aquele cara ali é bom, aquele cara ali é confiável, é um bom rapaz, trabalhador. E a gente sabe que esse cara é uma máquina eletrônica de dinheiro, na verdade. Essa é a realidade, meu amigo. Ela ouvia o pai dela, até que chegou o momento que ela quis curtir. A mulher, ela quis desfrutar do que o mundo pode oferecer. O que ela fez? Deixou a igreja, deixou o pai pastor e foi no mundo aproveitar. Ela, com uma boa voz, foi tentar uma carreira na música. E ela foi, nossa, muito massacrada pelo mundo musical, porque ela era famosa no meio gospel. Só que no meio pop, ela não tinha tantas características boas, fazendo com que criticassem duramente ela. Só que ela encontrou um rapaz. E, pô, não sendo racista nem nada do tipo, mas o cara parecia um gorila. A cor de pele dele é escura, mas claro que eu não tô me referindo a isso. Mas ele parecia um gorila, assim, questão de corpo, estatura, massa óssea mesmo do rosto. Literalmente um gorila. E ele começou a passar pano nessas questões de cantar pra ela. E por quê? Porque ele tinha outra visão, ele queria ela, queria o corpo dela. Continuou, e nessa passagem de pano, ela foi se relacionando com ele, ele foi sendo tóxico, porque ele não tinha só ela como mulher. Foi tendo outras mulheres, ela foi se sentindo descartada, até que nessa de vai e volta de relacionamento, ela teve relação sexual com ele e ficou grávida. Ela ficou grávida desse cantor aí do mundo que só tava usando ela pra deitar de ghost. Quando ela voltou pro pai, e o pessoal gosta de usar muito o quê? A passagem bíblica do filho pródigo. Ele estava ali com o pai, saiu, pegou a grana, né, a herança do pai, aproveitou no mundo. Quando voltou, ele não foi tratado de uma forma, não foi tratado, né? Foi tratado bem. O pai recebeu ele, deu o melhor de comer para ele. E eu não tô dizendo aqui que essa mulher do filme em específico, quando ela voltou para a igreja, Deus não recebeu ela. Não, muito pelo contrário, ele recebeu. E com maior amor, o céu ele faz festa quando alguém afastado vem. Só que eu não quero me referir a isso. Eu quero deixar Deus de lado. Deus é Deus, nós sabemos disso, mas eu quero focar no Miqueias, guerreiro. Ela voltou para a igreja, grávida. Quem aceitou ela? Quem? Olha agora. Olha agora para esse vídeo e comenta. Quem
aceitou a garota honradinha, que saiu pro mundo, ficou grávida e voltou. É, exatamente, o Miquenhas. O Miquenhas aceitou ela, cara. E ele começou o relacionamento ali, dos preceitos de Deus, porque ele sempre gostou dela. Mas ela, ela foi pro mundo, cara. Ela não conseguiu resistir, ela teve que passear um pouquinho e veio com um filhinho. O cara aceitou. Nessa, depois foi descoberto que ela não estava grávida, era só sei lá o que era. O filme quis passar o que, eu te pergunto? Ele quis passar, eu vou admitir, eu não vou ser hipócrita de falar que ele não passou nada de ruim, ele só passou coisa ruim, né? Não, ele passou coisa boa. Uma pessoa que se afastou e voltou. Só que uma coisa péssima, ele treinou os homens a serem passivos desse modo, de aceitar uma garota com passado. Se você é um verdadeiro cristão, você escolheu esperar, você guardou sua virgindade, você negou oportunidades de perder sua virgindade, de fazer sexo com as mulheres. Se você não é um viciado em pornografia. Eu sofri com o vício. Por meio de mecanismos eu consegui me livrar. Você estando nisso, pode apostar. Você vai recair. Aí, daqui a pouco você vai recair. Nessa jornada de escolher esperar, você precisa ter vencido isso. Se dessexualizar seu cérebro e seus olhos. Eu neguei, cara. Eu neguei. E esse filme treina. Eu vi esse filme, eu nunca tive essa contestação. O cara aceitou. E você vai aceitar o meme-sol que vai chegar na igreja aos 30 anos, ou depois de ter feito o carrossel, pra te falar que tá arrependida e que se arrependeu e que Deus zerou o passado dela? Quando eu posto isso lá no TikTok, o que aparece de garotas falando que Deus ele perdoa o passado, em que momento aqui eu estou falando da sentença de Deus? Eu estou falando do ser humano. Estou falando do homem e mulher. A mulher não vai ter o passado, a quilometragem zerada. Com Deus vai. Claro que vai. Deus ele joga no, no mar, né? Do esquecimento os pecados. Só que o homem, ele sabe do passado dela. Lá no livro de Ruth, quando observamos o relacionamento de Boaz e Ruth, ele fala: Eu vou casar com você porque o seu nome ele é bem falado na cidade e aos redores. Por que você acha que ele está falando isso? O passado dela é importante, era importante. Ele sabia que ela não era uma rodadinha, porque ele sabia que na cidade ela era bem falada. Vai você agora aceitar uma atriz aí do OnlyFans que se arrependeu, uma Catarina Paulino, que teve toda a sua juventude aí ao seu favor, aproveitou de tudo desse mundo até Satanás rejeitar ela e se converter. E vai ter um miquenhês que vai assumir ela. E aí, você vai assumir a sua futura esposa aí, que está agora tendo relações com todos os caras que ela quer? Dessa forma, eu conheci Red Pill. Todas as garotas que apareciam pra mim, pra eu me relacionar, ou são extremamente feias, não me geram nenhuma atração física, ou têm passado e podem me gerar uma atração física, mas têm passado. É, o pequeno Miquenhas aqui, que está ou estava em busca da sua honradinha, teve contato com a Red muito cedo. E hoje eu tive contato com a Black e sou adepto a Honk. É, tamo junto.